amigos, vamos estudar sobre os métodos de localização radiográfica. É muito importante para o cirurgião dentista a localização e planejamento das cirurgias dos dentes não erupcionados. Na endodontia também, para localizar curvaturas radiculares, perfurações e fraturas radiculares. Eu costumo dizer que o cirurgião dentista que conhece bem esses métodos de localização e a sua interpretação, ele consegue ver muito além do que um simples exame radiográfico consegue mostrar. Nós vamos dividir esta aula, para não ficar muito longa, em 4 partes. A primeira, nós vamos mostrar os métodos de localização específicos, ou para a mandíbula ou para a maxila. Depois, na segunda parte, técnica de Clark, os princípios básicos, a localização de dentes inclusos. Na terceira parte, nós mostraremos os recursos auxiliares para identificação das incidências radiográficas da técnica de Clark. Então, existem vários recursos auxiliares que nos ajudam a identificar a incidência que foi feita essa radiografia. Se ela é ortorradial, mesiorradial ou distorradial. Pela projeção das cúspides, pela projeção da asa do grampo, da endodontia, enfim, tem vários recursos que nós vamos demonstrar. Na quarta parte, nós chamamos de técnica de Clark avançada. Ela é mais aplicada à endodontia. É a chamada técnica triangular de rastreamento radiográfico. Nela nós conseguimos identificar e localizar desvio dos condutos radiculares, perfurações radiculares e curvaturas das raízes. E, por último, a localização em radiografia panorâmica. Nós sabemos que a imagem radiográfica ela é bidimensional. Nós só conseguimos visualizar a largura e a altura. Eu não tenho a profundidade, porque ela é bidimensional. Sendo que o corpo radiografado sempre é tridimensional. Então, nós temos aqui a mandíbula, numa vista frontal, lateral e axial, de cima para baixo. Na radiografia panorâmica, eu estou projetando esta vista. As demais eu não tenho. É necessário, então, que a gente faça outras técnicas radiográficas para complementar essa visão. A tomografia nos dá as 3 visões, os 3 planos, mas a radiografia é limitada, ela é bidimensional. Então, é necessário que eu faça pelo menos 2 radiografias, uma em 90 graus com a outra, para que eu tenha essa informação topográfica, Então, a gente chama de radiografias cruzadas. Vejamos aqui um exemplo, uma panorâmica em que eu tenho um corpo estranho, circular, radiopaco, na região do mento dessa criança. Por esta radiografia, eu posso localizar a altura, dizer que está abaixo dos ápices dos incisivos. Poderia fazer medidas de largura e de altura desse corpo estranho ou de qualquer um desses dentes. Mas a profundidade, no sentido vestíbulo-lingual, eu não tenho essa informação nessa radiografia. Então, esse corpo estranho pode estar desde o tecido mole ali por vestibular até lá na região lingual. Então, vamos fazer uma outra incidência para verificar quais incidências poderiam ser feitas aqui. Uma oclusal, a gente teria essa localização vestíbulo-lingual, uma lateral de cabeça, também
E foi feita, então, a teleradiografia lateral, né, da face e verificamos que ele está em tecidos moles, na superfície, né, por vestibular. Temos um outro corpo estranho aqui, na região do osso frontal, também superficial. O que foi isso? Foi um irmão brincando com a espingarda de atirar em passarinhos, né, e acertou o outro irmão com esta arma, né, de chumbinho. Como é uma arma de pouca penetração, né, o projétil dessa arma, ficou na superfície. Ainda bem que não pegou na região dos olhos dessa criança. Aqui nós temos um outro corpo estranho, visualizado nessa radiografia lateral do crânio, em que nós podemos localizar, né, que está na região fossa posterior do crânio, mas não tem como eu saber se ela está lá próximo à orelha, né, desse paciente ou se ela está ali próximo da linha média dentro do crânio. Então é necessário fazer uma nova radiografia para a gente localizar, né, nesse sentido látero-medial. E foi feita então uma póstero-anterior e visualizamos o corpo estranho na superfície, né, em tecidos moles também ali na sua face. Então é necessário fazer duas radiografias, uma em 90 graus com a outra, se a gente quiser ter essa noção de tridimensionalidade, né? E que a tomografia nos dá muito bem. Vejamos aqui a importância, né, dessas radiografias cruzadas. Aqui a gente tem, nesse exemplo, o príncipe Harry, né, de perfil, numa radiografia, como se fosse uma radiografia lateral, em que ele aparece dando o dedo, né, para as pessoas. Sendo que, quando foi feita uma foto de frente, que seria a nossa AP, né, a antero-posterior, ele está apenas com os dedos dobrados, o indicador e o dedo polegar. Então, não tinha nada de obsceno, né? Então, realmente é importante para a gente fazer duas tomadas radiográficas se a gente quer fazer a localização, né, e tirar alguma dúvida ali desta localização. Quais são as indicações desses métodos de localização? Dentes não erupcionados, corpos estranhos, tumores como odontomas, lesões radiolúcidas e na endodontia. Vejamos primeiro os métodos de localização exclusivos para a mandíbula. Miller-Winter. Nós fazemos uma radiografia periapical de qualquer um dos dentes inferiores, né, inclusive dos terceiros molares, e uma radiografia oclusal com filme periapical mesmo. Tá? Costuma-se pedir em concursos a indicação dessas radiografias para quais dentes inferiores. São todos os dentes, embora esse método não seja efetivo, né, para terceiros molares. Tanto é que tem uma outra técnica que nós veremos a seguir. Mas, como ela foi idealizada para todos os dentes inferiores, a resposta correta, então, né, em qualquer questão de concurso, é que ela pode ser utilizada em todos os dentes inferiores. Então, nós fazemos uma periapical convencional, com o filme colocado ali o mais paralelo possível ao longo eixo dos dentes, e em seguida, com o filme periapical, nós posicionamos na face oclusal dos dentes que queremos radiografar e incidimos em 90 graus com esse filme, o paciente com a cabeça bem inclinada para trás. Então, fazemos uma periapical
Pode ser feita com o uso de posicionadores ou o paciente segurando o filme pela técnica da bissetriz. Aqui nesse exemplo, como é de odontopediatria, a gente pode dobrar o filme adulto e a criança morde uma parte do filme, a outra parte fica do lado lingual dos dentes para fazer a radiografia periapical. Pode ser também utilizado um filme infantil com posicionador ou sem. Em seguida, com um outro filme periapical, pode ser o adulto nesse caso, centralizamos a face oclusal, distribuindo metade para vestibular e metade para lingual, e inclinamos bastante a cabeça do paciente e vamos incidir em 90 graus com este filme. Como resultado, nós temos aqui a periapical e a nossa radiografia oclusal, parcial, feita com filme periapical mesmo. Aqui é o lado vestibular e aqui é o lado lingual. Então, esse premolar não erupcionado, ele está com a coroa voltada para lingual e a sua raiz para vestibular. Então, ele está transalveolar, né? Ele está atravessado aí no rebordo alveolar. Aqui nós temos um odontoma, que é um tumor composto por pequenos dentículos, então ele é chamado odontoma composto, porque nós temos o odontoma complexo, que é apenas uma massa radiopaca e não tem os dentículos. Como que nós vamos saber, então, se esse odontoma está localizado ou por lingual ou por vestibular das raízes desses dentes? Nós fazemos uma radiografia oclusal parcial e temos aqui o lado lingual e o lado vestibular. Esse é o lado esquerdo desse paciente. Então, o odontoma está localizado por lingual, né? Inclusive já rompendo a cortical óssea lingual da mandíbula. Provavelmente, clinicamente, existe aqui um abaulamento, né, na mucosa desse paciente. Então, é um método realmente interessante para fazer essa localização. Uma radiografia se completa com a outra, né? Aqui nós temos a localização em altura, que está próximo aos terços médio e apical desses dentes, e a oclusal mostra que está por lingual. Aqui um outro dente não erupcionado, provavelmente ele está em posição transalveolar, a gente vê apenas a sua face oclusal, só que essa coroa pode estar voltada ou para vestibular ou para lingual. Vamos fazer a oclusal e aqui nós estamos visualizando a coroa voltada, a sua face oclusal para o lado lingual e a sua raiz, né, que será formada, estará disposta para a cortical vestibular. Então, esse dente ainda está em desenvolvimento, tem 2/3 aí da coroa formada. Se ele tivesse com a coroa voltada para vestibular, a imagem radiográfica da periapical seria praticamente a mesma. Então, a oclusal é que vai nos identificar para que lado que está esta coroa. Para suprir uma deficiência da técnica de Miller, né, para os terceiros molares, Margaret Donovan idealizou esta técnica, então é chamada técnica de Donovan. É aplicada especificamente para terceiros molares e para a região de glândula salivar submandibular. Então, nós fazemos, além da radiografia periapical dessa região, né, do terceiro molar, nós fazemos também uma oclusal com filme periapical. Então, localização de terceiros molares, também de cisto paradentário, é um cisto inflamatório que acontece em terceiros molares parcialmente
irrupcionados. Então fica parte da mucosa recobrindo a face distal e parte da oclusal desse terceiro molar e acumula ali então placa bacteriana, o paciente tem dificuldade de higienizar e vai acontecer a chamada pericoronarite, que é uma inflamação em volta dos tecidos moles, né, da coroa. E acontecendo mais de uma vez essa pericoronarite, predispõe à formação desse cisto paradentário ali adjacente à coroa dos dentes parcialmente irrupcionados. Outra indicação é para os cialolitos da glândula submandibular. Nós sabemos que ela está localizada na cortical lingual da mandíbula, na fossa submandibular, próximo ao ápice do segundo, terceiro molar, e o seu ducto, né, percorre todo o assoalho bucal até desembocar, né, e desaguar a saliva ali adjacente ao freio lingual. Então, esses cálculos ou cialolitos podem estar no trajeto do ducto ou no corpo da própria glândula. Então, nós podemos fazer uma radiografia pela técnica de Donovan para identificar a presença desses cialolitos. A radiografia oclusal da técnica de Donovan, nós vamos colocar o filme a partir ali do segundo molar, subindo em direção ao ramo da mandíbula, ao terço inferior do ramo. Passa pelo trígono reto molar e se apoia no terço inferior do ramo. O paciente segura com o dedo, né, com a boca bem aberta, então com a cabeça bem inclinada para o lado oposto e bem para trás, nós vamos incidir o raio-x do ângulo da mandíbula em direção ao ápice nasal, o mais perpendicular possível ao filme. Por isso, nós temos que colocar o paciente com a boca bem aberta. Temos aqui um resultado da técnica de Donovan, um terceiro molar parcialmente rompido, com uma área radiolúcida por distal, ali na região correspondente ao saco pericoronário, e esse paciente, então, pode ser um portador de um cisto paradentário, se ele tiver ocorrências de pericoronarite recorrente. Então, aqui nós temos a radiografia oclusal pela técnica de Donovan, demonstrando que do lado lingual nós temos uma área radiolúcida adjacente, bem circunscrita. Isso pode nos sugerir a possibilidade de um cisto paradentário. Então, este é o lado lingual, como se a gente estivesse visualizando aqui na mandíbula, o lado lingual e o lado vestibular. Uma outra, do lado esquerdo, nós temos um terceiro molar inferior, não irrompido, né, não irrupcionado, e em posição mesioangular e impactado no segundo molar. Se quisermos saber, né, se ele está localizado mais para vestibular ou lingual no rebordo ali mandibular, nós fazemos a técnica de Donovan, complementamos com a radiografia oclusal parcial deste lado, né, com filme periapical. Então, aqui nós temos o lado lingual e o lado vestibular, né, como aqui na mandíbula. Podemos visualizar que esse terceiro molar está mais próximo à cortical lingual do que à vestibular. Aqui, um segundo molar que não erupcionou, e nós temos uma área radiopaca circunscrita acima da sua face oclusal, que provavelmente é a causa da não erupção desse segundo molar, que está impactado nessa massa, né, radiopaca. Que vem a ser esta massa radiopaca? Um odontoma complexo que está localizado
no rebordo, acima da face então oclusal do segundo molar, e boa parte dele está mais para o lado da cortical lingual. Então, aqui é o lado lingual e aqui é o lado vestibular. Então, na radiografia panorâmica, nós podemos localizar a altura no sentido antero-posterior e aqui na oclusal a gente localiza no sentido vestíbulo-lingual. Mais uma técnica de Donovan do lado esquerdo desse paciente, um terceiro molar em desenvolvimento, em posição mesioangular, né, com provável impactação aqui também no segundo molar. Fazendo a oclusal da técnica de Donovan, aqui é o lado lingual, aqui é o lado vestibular, e esse dente está do centro do rebordo um pouquinho mais para cortical vestibular. Procedimento de Parma não é um método de localização radiográfica, embora esteja dentro dos capítulos de localização radiográfica de praticamente todos os livros de radiologia. Na verdade, é um recurso que nos ajuda a visualizar completamente um terceiro molar que está inclinado para mesial. Então, uma maneira que a gente tem de visualizar suas raízes é descer o filme um pouco mais na região posterior e elevar a borda anterior do filme. Então, fazemos um giro nesse filme desta forma. Se eu deixasse esse filme aqui na posição convencional, né, para os dentes irrupcionados, eu não vou conseguir ver a raiz completa desse terceiro molar. Em compensação, pode ficar prejudicada a visualização do primeiro molar, né, da sua raiz, e às vezes também do segundo molar. Então, o filme fica inclinado desta maneira, né? A parte anterior mais alta e a posterior mais baixa. Então, foi possível, né, visualizar praticamente de forma completa esse terceiro molar pela inclinação do filme. Mais um aqui, numa periapical feita de forma convencional, né, com o bordo superior do filme paralelo às faces oclusais dos dentes, não contemplou totalmente a imagem do terceiro molar, das suas raízes. Então, foi necessário descer o filme um pouco mais na região posterior e deixá-lo mais para cima na região anterior, e assim foi possível visualizar toda a sua raiz. Vejamos agora alguns métodos que são utilizados na maxila. Então, essa projeção lateral da região anterior para localização vestíbulo-lingual de dentes inclusos e supranumerários. Foi uma técnica que foi assim bem utilizada, né, antes da tomografia, mas depois da tomografia praticamente ela caiu assim em desuso. Mas em algumas regiões em que não tem a tomografia, né, disponível, nós ainda podemos fazer uso desta técnica. Então nós vamos colocar um filme oclusal ou periapical paralelo à região que a gente quer radiografar. E o raio-x vai entrar perpendicular ao filme. O tempo de exposição vai variar se eu estiver fazendo radiografia de tecido ósseo ou de tecidos moles. Então, nós podemos localizar dentes não erupcionados, corpos estranhos em tecidos moles, né, no lábio principalmente, e podemos visualizar também lesões ósseas
no periápice dos dentes anteriores, se ela está mais para vestibular ou mais para palatal. Então, está aqui o paciente segurando o filme, né, paralelo ao seu perfil aqui da região anterior. Pode ser feito, né, com os filmes intrabucais, mas quando é feito nas radiologias, nas clínicas radiológicas, podemos lançar mão das técnicas extrabucais. Que aqui foi feito, né, uma radiografia panorâmica e uma radiografia lateral da cabeça, em que a gente visualiza um dente não erupcionado no incisível central esquerdo, com a coroa voltada para cima e a raiz para baixo. A relação coroa-raiz invertida. Então, nessa lateral, nós podemos visualizar que esta coroa está próxima à espinha nasal anterior e ao assoalho da fossa nasal. Nós não teremos, assim, uma precisão, né, de localização que a tomografia vai nos dar, a relação desse dente com os dentes adjacentes, mas é um meio auxiliar que pode ser útil. Técnica de Lemaster. Ela também não é um método de localização radiográfica. É apenas um recurso que a gente utiliza para tirar a sobreposição do processo zigomático da maxila nas raízes do segundo e, às vezes, do primeiro molar superior. Nós utilizamos um filme periapical, né, para fazer essa radiografia e deixamos o longo eixo do filme mais paralelo ao longo eixo do dente, reduzindo o ângulo vertical de 30 para 20 graus. Então, em vez do filme ficar encostado na coroa desse dente, nós vamos posicionar um rolinho de algodão entre sua coroa e o filme, deixando o filme mais distante da coroa e, consequentemente, mais paralelo ao longo eixo do dente. Então, quando projetarmos o raio-x, né, em vez de ser assim como na bissetriz convencional, o raio-x vindo do alto, com um ângulo vertical mais alto, projetando o processo zigomático no filme, nós deixaremos o raio-x mais baixo, porque o filme está mais paralelo ao longo eixo do dente. Então, quando eu vou projetar, eu vendo o filme mais baixo, né, menos inclinado, eu automaticamente vou descer o aparelho de raio-x, diminuindo o ângulo vertical. Então, eu tirarei, né, a sobreposição indesejável desse processo zigomático. Olha só, aqui feita uma periapical convencional pela técnica da bissetriz, em que esse processo zigomático foi projetado em imagem radiográfica. Então, fica desagradável e atrapalha a gente visualizar o ápice desses dentes. Então, usando a Lemaster, com esse recurso do algodãozinho, nós tiramos ali o processo zigomático de cima dos ápices dos dentes e ele sobe, né? Ele sai de cima do ápice do dente. Por que ele muda de posição assim? Esse processo zigomático ele está localizado bem por vestibular em relação aos dentes. E nós sabemos que todo objeto localizado por vestibular, ele movimenta ao contrário do tubo de raio-x. Então, se o raio-x, né, o tubo de raio-x sobe, o processo zigomático desce. Se o raio-x desce, o processo zigomático sobe. Então, se eu não quiser o processo zigomático aqui nos ápices dos dentes que eu estou avaliando, dos molares, eu vou descer esse aparelho de raio-x, diminuindo o seu ângulo vertical. Posso também mudar o ângulo um pouco para mesial, né, o ângulo horizontal, um pouco para mesial ou para distal, que também esse processo zigomático vai fazer o movimento contrário do raio-x.
Se eu mesializo, ele vai para a distal, saindo de cima da raiz daquele dente. Então, nós encerramos aqui a primeira parte e no próximo vídeo nós apresentaremos a técnica de Clark. Até lá!